Atualmente, desenvolvedores de jogos podem tirar grande proveito das IAs que geram imagem em seus projetos, pois essas ferramentas transformam quaisquer descrições detalhadas em ilustrações, e isso abre um vasto leque de possibilidades criativas e práticas na hora de desenvolver um jogo. E nesse vídeo vamos conhecer as principais inteligências artificiais que você pode usar para gerar imagem para seus jogos, como você pode fazer uso dessas imagens e se realmente vale a pena ou não usá-las na prática. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo eu quero tocar no polêmico assunto do uso das inteligências artificiais que geram imagens para os seus jogos. A fase de concepção de um jogo, o famoso planejamento, é crucial para definir a estética e o estilo do produto final. E utilizando IAs, é possível criar rapidamente uma variedade de conceitos artísticos baseados em descrições que você e a sua equipe imaginou para o seu próximo jogo. E isso permite uma exploração mais ampla de estilos e temas, ajudando a equipe a visualizar diferentes direções artísticas para o seu game, ou até mesmo identificar qual estilo estético ficará mais atraente para o seu público, se é um jogo mais cyberpunk, cartunesco, pixel art, enfim. Por exemplo, é possível gerar imagens, protótipos de cenários e personagens, em vez de gastar tempo na criação inicial de um concept art do jogo. Um artista normalmente gastaria horas ou até dias para fazer um concept art inicial do seu jogo, mas com uma IA, rapidamente vocês conseguem testar diferentes temáticas para o jogo e definir a temática mais interessante antes de realmente pôr a mão na massa. Mas também é possível usar as imagens de inteligências artificiais como uma ferramenta de inspiração, oferecendo uma visão única e muitas vezes até inesperada da ideia inicial. Resumindo, durante as sessões de brainstorm, ou seja, quando as ideias são colocadas na mesa, os desenvolvedores podem usar essas imagens para visualizar essas ideias em minutos e em pouco tempo definir o que será adotado no projeto final. Outro ponto onde as inteligências artificiais são bem-vindas é na criação de ambientes. Criar ambientes detalhados pode ser um processo demorado. Definir as cores do ambiente, a estrutura, cada detalhe decorativo, a iluminação, o tipo de grama ou o tipo de chão, se é uma pedra, rocha, barro ou até o tipo de vegetação que se encontrará no lugar. São inúmeros detalhes que enriquecem um ambiente e que podem ser esquecidos quando criamos tudo de cabeça. Mas usando as imagens geradas pelas IAs, rapidamente podemos identificar elementos que são cruciais, que não podem faltar em nosso jogo, nos ajudando a tornar ainda mais rico o mundo que estamos desenvolvendo. E até a criação de texturas para modelos 3D podem ser facilitados com o uso de uma IA, pois criar texturas realistas para modelos 3D pode ser um processo extremamente demorado, mas com a inteligência artificial podemos gerar essas imagens de forma rápida e eficiente, fornecendo uma arte sólida e muitas vezes extremamente fidedigna com o mundo real. E isso é particularmente útil para jogos que requerem uma grande variedade de texturas. Por exemplo, na Unity temos uma ferramenta chamada Terrain, onde você consegue criar terrenos em 3D de forma rápida, com muito realismo. Mas dentre as diversas funções aqui presentes no Terrain, existe uma onde você pode personalizar os brushes da ferramenta, ou seja, você pode criar sua própria textura, criando uma textura de grama personalizada, por exemplo. E para isso costumamos usar PNGs realistas como parte do processo da elaboração desse novo brush. E com a IA é fácil gerar texturas como gramas, terra, areia, cimento e enfim, tudo com alta qualidade. Ou até uma textura de casca de árvore para se adicionar em um modelo 3D de fato. Já em jogos 2D, podemos tirar proveito usando um estilo cartunesco, por exemplo, para criar os tiles do nosso jogo, ou elementos decorativos do cenário. É comum esse tipo de arte como tiles de terrenos serem estáticas, sem animações, e isso facilita o uso de imagens de IAs, ou seja, o seu jogo cartunesco pode facilmente receber algum elemento gerado por inteligência artificial para compor o game. Obviamente que para personagens ou elementos que precisam ser animados, fica mais difícil de se usar uma imagem dessa, mas você ainda pode usar as imagens para se inspirar na hora de criar os seus inimigos ou os NPCs do seu jogo, selecionando os personagens para referência com os melhores designs.
A criação de interfaces de usuário personalizada e outros elementos gráficos também podem ser aceleradas com o uso de IAs. Você pode descrever a aparência desejada para sua HUD e receber diversos modelos que podem ser ajustados conforme o necessário. E isso pode ajudar a economizar tempo de criação de designs únicos e garantir que a sua UI seja atraente e funcional. Mas outra forma também seria gerando portraits para representar os personagens durante as falas dentro do seu jogo, principalmente em jogos 2D, por exemplo, e até criar uma arte promocional e materiais de marketing, como posts em redes sociais, capa de jogos, enfim. Mas aí vem aquela pergunta: qual inteligência artificial eu posso usar para gerar imagens para os meus jogos? Atualmente existem inúmeras inteligências artificiais disponíveis na internet e fica até difícil de acompanhar todas de perto. Mas, primeiramente, a que eu mais gosto e uso para inúmeros trabalhos é o Midjourney, pois dá para você gerar inúmeros tipos de imagens com eles de diversos estilos, desde imagens realistas, imagens cartunescas, imagens com um fundo branco e, na minha opinião, o Midjourney gera as melhores imagens, as mais bonitas e as mais criativas atualmente. Porém, o contra é que ele é pago e, por ser em dólar, acaba ficando bem salgado aqui para nós o valor das mensalidades do Midjourney. Então, uma outra opção possível seria usar o gerador de imagens do próprio navegador, que aparentemente é gratuito até certo ponto, pois você meio que tem esses tokens que vão reduzindo a cada prompt gerado. E ao que parece, quando chega ao fim, você consegue gerar mais imagens, porém elas irão demorar muito mais para serem geradas. E pelo menos atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, você pode sim gerar mais imagens, mas o custo vai ser você esperar muito mais para elas serem geradas de fato. E outra inteligência artificial que eu gostaria de recomendar para vocês é o Leonardo AI, que é grátis de certa forma, pois ele usa um sistema de tokens, onde você faz alguns prompts gastando seus tokens. Porém, todos os dias esses seus tokens são renovados, então apesar disso limitar muito o seu uso, você ainda consegue quebrar um galho de certa forma. Porém, aqui no Leonardo AI tem um recurso muito interessante, onde você escreve um prompt, escolhe o estilo artístico dessa imagem e o quanto a IA vai imaginar em cima do seu prompt. Mas a sacada aqui é que você meio que consegue rabiscar um desenho nessa parte do quadro, como se fosse um programa feito Python, para servir de base para sua criação. E isso aqui pode ser muito útil, galera, a depender do que você precisa criar em seu jogo. Por exemplo, um uso muito top dessa ferramenta, na minha opinião, é gerar a logo do seu jogo. Você consegue criar um título totalmente personalizado e ir guiando a sua criação, ajustando as palavras no prompt e o quanto o Leonardo AI vai conseguir imaginar em cima do seu rabisco. Mas o principal é que você consegue ir desenhando e controlando como essa imagem vai ser gerada. E esse controle aqui você não tem no Midjourney. E resumindo, você pode expandir essa aplicação para gerar uma HUD única, por exemplo. Enfim, galera, use a sua imaginação para fazer os melhores usos dessas inteligências artificiais que temos disponíveis e saiba qual você pode escolher para atender da melhor forma possível o que você precisa gerar de resultado. Deixe aqui nos comentários dicas de inteligências artificiais que podem ser úteis em jogos e como vocês usam elas de maneiras inusitadas. Vamos fazer os comentários desse vídeo uma fonte única de sacadas para todos se ajudarem, galera. Mas no fim, será que vale mesmo a pena usar as inteligências artificiais na criação de jogos? Esse tópico é bem polêmico e divide opiniões. E na minha opinião, eu acho que sim, podemos usar as inteligências artificiais para criar os nossos jogos, mas vai depender demais do seu caso. Primeiramente, eu acredito que as inteligências artificiais nunca vão substituir um artista profissional completamente. E caso você tenha condição, vale sim muito mais a pena você contratar um profissional que vai criar o que você realmente deseja do que você usar uma inteligência artificial, pois as inteligências artificiais constantemente geram imagens distantes do que você idealizou ou imaginou inicialmente, e muitas vezes conseguimos perceber falhas nas imagens geradas, e essas falhas dentro de um jogo podem passar um ar de um jogo amador. Porém, muita gente abomina o uso de inteligências artificiais para criar jogos, porque acreditam que elas vão roubar os trabalhos das pessoas e por aí vai. Eu já sou mais do time que acha que devemos aprender a extrair o máximo delas para o nosso crescimento. Como eu mostrei ao longo de todo esse vídeo,
elas podem ser muito úteis em diversos momentos ao longo do desenvolvimento do nosso jogo. Por exemplo, quando você está validando as suas ideias. É mais fácil você gerar uma imagem com inteligência artificial para tentar validar alguns elementos que você imaginou do que gastar horas desenhando uma cena para tentar validar visualmente essa ideia. Usando uma inteligência artificial, diversas vezes nós vamos ganhar tempo. Mas em outros momentos eu acho muito mais vantajoso pagar um profissional de fato, como no caso, por exemplo, de usar um portrait de um personagem. Cara, tu vai gastar muito tempo na inteligência artificial para criar um portrait aceitável, coisa que um profissional pode fazer para você e fica muito mais bonito. Um exemplo perfeito é você imaginar quando que você conseguiria gerar portraits tão bonitos quanto esses que são usados em Hades usando uma inteligência artificial. Dificilmente você conseguiria uma imagem nessa qualidade e perfeição, e ainda assim você gastaria muito tempo para fazer o portrait de todos os personagens dos seus jogos. Então nesse caso vale muito mais a pena pagar um profissional para realizar esse trabalho. E resumindo, na minha opinião, devemos saber quando usar ou não uma inteligência artificial em nossos jogos. Eu acho muito mais vantajoso na maioria das vezes usar essas imagens geradas por inteligências artificiais como inspiração do que usá-las diretamente dentro do jogo. Resumindo, para mim o uso das IAs é mais bem-vinda para usarmos de inspiração mesmo, e para tentar visualizar as nossas ideias ou conceito dos nossos jogos de forma rápida. Mas um outro ponto de vista é se você é um desenvolvedor indie que tem poucas condições de arcar com os custos de pagar um profissional especializado. Aí eu acredito que vale sim usar as inteligências artificiais para quebrar um galho para te ajudar. Afinal, o desenvolvedor indie muitas vezes tem que fazer a programação, criar as músicas do jogo, fazer os desenhos, então acaba que é muita coisa para uma pessoa lidar sozinha. E nesse caso eu acho que uma inteligência artificial que gera as imagens para você é muito bem-vinda. E vale ressaltar que atualmente as plataformas estão muito mais tolerantes quanto ao uso de IAs em jogos. Por exemplo, a Steam até aceita sim o uso, mas você vai precisar deixar bem claro o uso da IA e onde ela foi usada especificamente. Sabia que você pode criar o seu primeiro jogo mesmo sem saber nada de programação ou sem nunca ter tido contato com o desenvolvimento de jogos antes? Pois é, com o curso Start Game Dev, você aprende a criar esse jogo aqui por um preço extremamente baixo. Eu vou deixar o link para você conhecer esse curso aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu também tenho um vídeo review completo desse curso aqui no canal. E eu vou deixar o link também para o vídeo de review completo aí na descrição para você. Mas diz aí o que você acha do uso de inteligências artificiais para criar os nossos jogos. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e comenta também outras inteligências artificiais para nós conhecermos e todos ficarem de olho. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, e eu estou recomendando agora para você uma playlist aqui do canal só sobre inteligências artificiais e desenvolvimento de jogos. Então se você tem interesse nesse assunto é só clicar aqui nos cards. E eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!